Olá, bem-vindos ao canal do Voo, juntos mais uma semana, com mais um tema que promete mexer com as emoções, mexer com as energias, mexer com os nossos desejos, com as nossas crenças e com o nosso poder. Eu me chamo Alba Araújo, sou terapeuta, sou escritora, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Desejo, Crença e Poder e sobre os milagres. Então é um livro que trata muito disso, das nossas crenças pessoais, do nosso poder pessoal e até onde nós somos capazes de levar os nossos desejos adiante. Eu queria muito convidá-los para quem estiver assistindo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, deixe o seu like, curte o canal, compartilha, vamos fazer o canal do Voo crescer. Cada semana eu trago um tema que mexe com as emoções, que mexe com os sentimentos das pessoas. E o meu intuito sempre é ajudar as pessoas. Porque eu acredito que quanto mais nós ajudamos as pessoas a se tornarem melhores, o nosso mundo fica melhor. Eu tenho essa crença pessoal, eu acredito nisso e é por isso que eu sempre estou ajudando as pessoas. Esse canal da segunda-feira, ele tem esse intuito, como muitas coisas que eu faço na minha vida. E hoje nós vamos falar sobre os milagres da vida, os milagres que acontecem no nosso dia a dia. Eu vou deixar bem claro que eu não quero adentrar no campo religioso porque eu respeito as religiões, eu reconheço o valor e o poder que as religiões têm. E os milagres estão diretamente, eles estão coladinhos no campo religioso. Mas eu não poderia deixar também de falar algumas coisas a meu respeito, que eu acho que são bem interessantes. Eu cresci dentro de uma religião espírita, e onde os milagres, eles acontecem, mas eles não têm uma força tão grande como nas outras religiões, principalmente na religião católica, que eles usam muito essa palavra milagres. E eu, como cresci dentro da religião espírita, e muito pequenininha, eu falava muito para minha mãe assim: mãe, eu vejo sempre um senhor perto da minha cama, à noite. Quando eu vou conversar com ele, ele desaparece. E a minha mãe sempre achava que eu estava inventando histórias. E eu fui crescendo com isso, sempre via coisas que os outros não viam. E aí depois eu fui entender que eu tinha essa capacidade de enxergar o que os outros não veem, muitos não veem. E eu tenho essa capacidade de enxergar o mundo astral. Então, pela religião espírita, eu sou um médium. Eu sou um médium vidente. Eu sou um médium auditivo. E eu sou um médium de psicografia. E durante muitos anos eu frequentei o centro espírita, tinha o meu trabalho devocional, sempre gostei muito, sempre mergulhei muito nesse lado. Por que eu estou contando essa história toda para vocês hoje? Porque esse livro, Desejo, Crença e Poder, ele tem um pouco disso. Porque esse livro, quando eu escrevi, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que existiam seres do meu lado. E eu, às vezes, sentia a presença deles quando eu estava digitando. E esse livro, ele tem uma curiosidade muito grande. O livro em si,
o corpo dele, o livro original, ele tem quase 600 páginas. E esse livro foi escrito num tempo recorde. Eu escrevi o livro, eu comecei a escrever... e tem uma outra parte que eu vou contar para vocês também. E tem uma outra parte que... E esse livro eu comecei a escrever em março. Em julho eu já tinha terminado, quase 600 páginas. Eu sentava no meu computador e eu escrevia. Eu não sabia nem o que eu estava escrevendo. Foi como se eu incorporasse quem eu era, todo o conhecimento que eu adquiri durante muitos anos de estudo da minha vida. E tinha também uma inspiração muito grande. Então, é nesse sentido que eu venho dizer. Então, existe sim essa manifestação espiritual, mas existe também uma predisposição que nós temos de quando nós decidimos realmente fazer alguma coisa, essa ajuda, esse milagre acontece. E a outra coisa que eu queria comentar desse livro, que foi muito, muito marcante na minha vida, quando eu recebi o nome desse livro, Desejo, Crença e Poder, eu estava em Lima, eu fui convidada para visitar Lima, no Peru, e eu estava na rua caminhando, e de repente uma pessoa se aproxima e me dá uma rosa. A rosa mais linda que eu já vi. Ela tem uma tonalidade, porque lá no Peru tem muitas coisas interessantes. Como é um país que tem uma diversidade muito grande de agricultura, de energia, é um país diferente. Recomendo conhecer o Peru, porque é bem interessante. E eu estava passeando e uma pessoa me deu uma rosa. Na hora que eu cheguei no hotel, eu sempre presto bastante atenção no que acontece na minha vida. E eu cheguei no hotel, eu olhei para a rosa e veio esse nome: Desejo, Crença e Poder. Eu deixei esse nome guardado em cima, perto da rosa, e eu dormi. Eu dormi, acordei e eu escutei alguém dizendo: você precisa escrever um livro. Eu pensei, eu escrever um livro? Eu já tinha começado a ler um livro há algum tempo atrás, a escrever um livro há uns anos atrás. E eu parei. E eu guardei essa informação. Preciso escrever um livro. Cheguei em São Paulo. Eu tô contando essa história toda para vocês entenderem o que é um milagre. E eu cheguei em São Paulo, sentei no meu computador, escutei de novo: você precisa começar a escrever o livro. É como se alguém me desse uma ordem. Você precisa escrever o livro. Questionei mais uma vez, porque eu sou teimosa. Eu escuto, mas eu testo, eu presto bastante atenção naquilo que está acontecendo. Terceiro dia consecutivo, comecei a trabalhar e a voz veio novamente: você precisa começar a escrever o seu livro. Falei, então está certo. Eu vou começar a escrever o livro, mas não tinha ideia do que eu ia escrever. Conhecimento. Quando a gente começa a estudar, nós temos essa capacidade de colocar para fora o conhecimento. Sim, nós temos. Eu gosto muito de ler, eu tenho o hábito de adquirir conhecimento. Eu gosto bastante, sempre eu estou mostrando livros para vocês, sempre estou falando. Eu comecei a escrever o livro e eu percebi que era uma coisa muito fluida, muito interessante. E eu não pensava para escrever, eu simplesmente escrevia. E aquilo
aquilo se tornou um exercício gostoso, prazeroso. Escrever, e muito do que eu coloquei é o que eu realmente estudei na minha vida, o que eu praticava, o que eu pratico, o que eu penso e o que eu realizo na minha vida. O que está escrito aqui nesse livro, Desejo, Crença e Poder, é o que eu pratico na minha vida, é o que eu acredito. As minhas crenças pessoais, elas estão inseridas aqui, porque eu não ia escrever uma coisa que eu não acredito. E a mesma coisa com outro livro que eu tenho, que eu escrevi, A Excelência da Consciência. E quando eu terminei o livro, eu acabei de revisar o livro, fechei o computador e falei assim, missão cumprida. Aquela voz que eu escutei, se não me engano, eu posso estar equivocada com a data, mas foi dia 12 de fevereiro de 2015. Eu escutei a voz dizendo, comece o segundo. E eu comecei a rir, porque eu pensei, eu mal terminei esse, nem revisei, tem que começar o segundo. Tá, comecei e parei por um longo tempo. Semana que vem eu vou falar sobre esse segundo livro, porque senão eu não consigo fazer o que eu me predispus a fazer hoje. Mas semana que vem eu me coloco para falar sobre Excelência da Consciência, que é um livro assim, que foi um marco na minha vida. Esse foi o primeiro marco e o segundo, porque eu já contei aquela história do voo, que o avião quase deu aquele BO no ar, mas eu tô viva e tá tudo certo. E hoje eu vou falar sobre milagres. Que esses milagres acontecem, por que os milagres acontecem, porque alguém é merecedor de milagres e outras pessoas não são merecedoras. E esse merecimento, ele está muito relacionado com as nossas crenças pessoais, com o que nós acreditamos, com o que nós vivenciamos e o que nós fazemos das nossas vidas. Eu poderia muito bem ter falado assim, eu não vou escrever nada, eu não vou passar nada, eu não tenho essa capacidade. E eu decidi que eu ia escutar aquela voz de comando, refleti e realmente eu coloquei isso, eu materializei a ideia. Os milagres, eles acontecem através de nós. E aí você pode estar me questionando assim, deixa eu ver o que escreveram aqui. Isso. E quando nós nos colocamos à disposição dessa energia, desse movimento da vida, os milagres realmente acontecem. Coisas assim que não teriam condições de materializar, elas realmente acontecem. E na minha vida isso é recorrente. Os milagres na minha vida sempre acontecem. E com uma frequência muito grande. Apesar de hoje eu não ter nenhuma religião, porque eu não acredito que eu precise de um intermediário para me comunicar com essa energia suprema do universo, eu respeito muito as religiões, porque eu sei que elas ajudam as pessoas no seu reencontro. Mas o que o Desejo, Crença e Poder tem para dizer para vocês hoje é que nós podemos fazer um milagre nas nossas vidas. E é essa a minha fala de hoje. E eu começo, como eu sou o coach, eu preciso começar com um questionamento. E eu começo dizendo assim, onde mora a sua fé? O que você acredita realmente na sua vida? Eu vou abrir um parênteses que eu preciso deixar uma fala para vocês. Talvez eu não consiga chegar até o final do texto, porque é muito conteúdo. Então, se eu não conseguir hoje
Semana que vem eu termino, porque fazer uma live de mais de 1 hora é muito cansativo e fica uma coisa meio chata. Então eu prefiro deixar cenas do próximo capítulo do que a gente se desgastar energeticamente em uma fala meio chata. Pode ser assim? Então eu coloquei na chamada do meu Instagram, no Facebook, quantas vezes você já fez pedidos e promessas aos santos? E qual era a energia que você colocava nesses pedidos e nessas promessas? Você se colocava numa condição de pedinte, de coitado, de vítima, de sofredor e querendo que os santos, Deus, resolvesse os seus problemas? Ou quando você se coloca ou se colocava na condição de eu preciso de ajuda, eu preciso que vocês me ajudem, porque na hora que essa ajuda vier, eu vou me tornar um guerreiro, eu vou me tornar um agente de transformação na minha vida. Vá prestando atenção na minha fala, porque eu acredito que ela realmente vai fazer a diferença na vida de vocês. Quantas vezes existem religiões que tenha essa característica de você fazer trabalhos para os santos, fazer trabalhos para os Exus, fazer trabalhos para os guias. Eu não recrimino, é a energia de cada pessoa. E se a pessoa tem fé naquilo, mas realmente se coloca como um agente modificador da vida, isso realmente vai acontecer. Mas existe a energia da pessoa, o condutor. Eu estou fazendo esse movimento por quê? Porque não é só levantar as mãos e falar assim, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente se coloca à disposição para receber essa ajuda. Eu falo isso por quê? Porque eu vejo o mundo astral. E quantas vezes a gente se coloca numa energia de eu preciso de ajuda, mas escuta, ouve o que está acontecendo. De repente ela fala assim, um amigo chega e fala para mim assim, Alba, eu acredito que você deveria fazer isso. Eu escuto. E muitas vezes, de um modo figurativo, eu falando isso, é Deus, são os santos, são os mestres, são os amigos espirituais que chegam através daquele amigo físico, daquele seu amigo de verdade, e conversa com você e fala assim, é aquele espírito, o seu anjo da guarda, que chega até você e fala assim, olha, fala para ela que ela precisa escrever um livro. Fala para a Alba que ela precisa escrever o próximo livro. E eu escuto. Eu não me revolto, eu não me coloco em uma condição de pequena, de vítima, daquela situação vitimesca de pobre de mim, quem sou eu? Isso acontece muito. E nós somos seres potenciais, nós todos podemos. Cada um com as suas qualidades, cada um com as suas limitações, com os seus poderes, cada um com as suas dores e vitórias. Mas nós somos capazes de vencer essa energia e colocarmos em frente. E aí eu começo dizendo assim, em uma escala de 0 a 10, qual seria a sua preocupação se você é capaz ou não, mas em relação ao que o outro vai dizer, que o outro vai falar? O que vocês pensam sobre isso? Vocês acreditam que vocês são capazes de fazer milagres nas suas vidas? Vocês se sentem empoderados? Vocês se sentem capazes disso? E aí eu coloco, qual que é a sua energia em desenvolver as suas metas, seus objetivos no seu dia a dia? Qual que é o tempo que você dedica a si para se autoconhecer? Para se permitir
vencer os próprios desafios, que muitas vezes as crenças que nós adquirimos de pessoas queridas, eu sempre falo isso, de pessoas queridas, de pai, mãe, amigos, irmãos, parentes, vizinhos, são pessoas que olham para nós e elas olham para nós com um certo desdém. Porque essas pessoas não acreditam que nós somos capazes. Mas essa é a visão dela, não é a nossa visão pessoal. Porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Se eu não tivesse acreditado na minha capacidade... Sim, vovó. Muito legal essa sua fala. Se a gente não acreditar que nós somos capazes, quem vai acreditar? E vocês já perceberam? Certas pessoas são mais inovadoras, mais empreendedoras que outras. Que por mais que o contexto, por mais que o entorno diga assim, você não é capaz, quem é você para fazer isso? Quem é você para conquistar esse espaço na vida? Quem é você para fazer isso? Eu me lembro as primeiras vezes que eu disse que poucas pessoas souberam que eu estava escrevendo um livro. E quando eu disse para as primeiras pessoas, elas olharam para mim, mas você escrever um livro? O que será que tem nesse livro? Eu me lembro, muitas pessoas pegaram um livro, olharam assim, nossa, grosso, né? Tem muita coisa aqui dentro? Tem muita coisa boa aqui dentro, mas muita coisa boa. E muita coisa que pode mudar a vida de muita gente. E quando nós colocamos essa energia, esse movimento nas nossas vidas de agente, não é a gente, é de agente transformador, de modificador da vida. Esse contexto vibratório, essa movimentação da vida faz com que conseguimos alcançar as vitórias. Então os milagres realmente acontecem. Eu não tenho essa característica de ficar estendendo a mão para pedir. Eu peço, eu vou atrás, eu questiono, eu busco, eu me arrisco. Por quê? Porque eu confio, eu tenho uma ligação muito forte com a minha intuição, com as minhas crenças. Eu realmente acredito naquilo que eu sinto. E é aí que eu fiz a primeira pergunta. Onde mora a sua fé? Sua fé mora no que os outros dizem ou a sua fé mora no que você acredita? Qual é a sua crença pessoal? Você é capaz de fazer um milagre da sua vida? Você é capaz de ser o padeiro, fazer o pão da sua vida? Você colocar a mão na massa? Porque existem inúmeras situações que, se vocês olharem para trás, perceberem, vocês já tiveram muitas oportunidades na vida, milagres aconteceram. E simplesmente existiram situações que nós, por receio de não bancar a nossa fé pessoal, a nossa crença pessoal, nós preferimos ficar sentados no sofá, com os braços cruzados como uma almofada, sentados ali, e falava assim, eu acho que eu não consigo, é demais para mim. E a oportunidade passou. E nós depois falamos assim, eu acendi uma vela para o meu santo, eu fiz uma novena, eu fiz um despacho para o meu santo, eu rezei tantas coisas, eu fiz uma penitência,
eu paguei uma promessa e não aconteceu. Por que será? Por que será que isso não aconteceu? Por quê? Será que é por falta de ajuda dessa energia maravilhosa? Ou é por falta de ação? Os milagres acontecem quando nós nos predispomos a agir na vida, a fazer com que a vida se movimente. Eu tenho certeza absoluta, que se hoje, você que está me escutando, tiver algum plano, algum desejo muito forte e começar a trabalhar com a sua crença pessoal, naquilo que você acredita, e começar a trabalhar em silêncio, com a sua força, com a sua coragem, com a sua determinação, buscando atingir buscar conhecimentos, trabalhar com as suas habilidades e agir. Esse movimento cósmico, essa energia que movimenta o nosso planeta. Porque nós sabemos que o nosso planeta é um organismo vivo e nós estamos interligados com o nosso planeta. Então, tudo que tem no planeta vibra e nós sentimos essa vibração e a nossa vibração ressoa para o planeta. E tudo que... Existe uma frase que eu li naquele livro que eu mostrei para vocês semana passada. Quem convence enriquece. Quando você se movimenta em direção a alguma coisa, essa coisa se movimenta até você. E eu me lembro que quando eu comecei a escrever esse livro, eu pude perceber que várias pessoas no mundo inteiro começaram a escrever sobre isso. E hoje existem muitos livros a respeito de crenças pessoais, de empoderamento, e não só aqui no Brasil, principalmente nos Estados Unidos. Existem vários livros da mesma época deste livro. Então, quando a mensagem vem, quando uma ideia vem, quando alguma coisa surge e você abraça essa ideia sem medo do que os outros vão falar, do que a sociedade vai dizer, do que o meu marido vai falar, do que minha mãe, meu pai, meu irmão, as pessoas no meu entorno, você realmente abraça a ideia e acredita naquilo, você tem fé, você crê. É a crença naquilo que você quer. O milagre acontece. Por quê? Porque existe esse movimento energético do nosso planeta Terra, existe esse movimento energético dos espíritos, que eu posso dizer isso, porque eu vejo, eu sinto, e eu tenho essa capacidade de comunicação. Eu sei que essa energia, ela se torna um único movimento, como uma onda do mar. É como se o meu desejo, ele estivesse totalmente imerso nas águas do mar. Então, a minha energia, ela transcende qualquer limitação. Sim, Tassi, eu quis dizer que o livro tem muita coisa boa mesmo, Lu. Com certeza. Obrigada, Lu. E Tassi, resiliência e fé operam milagres, com certeza. E aí, nós vamos passar para o terceiro capítulo do livro, que eu digo assim, que viver... Quem tá meio desanimado de viver, tá com preguiça dessa pandemia, tinha projetos, os projetos tiveram que ser adiados, muitos nem vão conseguir deslanchar, tão desanimados realmente com muita coisa que vem acontecendo. E eu digo assim, viver é um ato e uma decisão. Por quê? No movimento da vida que nós nos encontramos, principalmente agora, que muitas coisas mudaram, muitas mesmo. Eu tenho estudado bastante sobre PNL, Programação Neurolinguística,
e porque tem uma relação muito estreita com o meu trabalho, com o trabalho de coaching. E nós sabemos que a nossa vida, ela deslancha, ela acontece e ela se movimenta quando nós colocamos metas, nós colocamos a nossa energia na direção daquilo que nós queremos. Então, se você hoje tinha um projeto antes da pandemia, ficou desanimado com esse movimento todo e a partir desse movimento de paralisação, porque não foi só você que se sentiu paralisado, o mundo teve que mudar. E eu ia falar sobre a PNL que 66 dias de um novo movimento de vida, eu acho que eu já falei isso para vocês aqui em alguma outra live, que 66 dias de uma vida diferente, você consegue modificar um hábito, você consegue mudar a programação da sua mente. E nós estamos parados, mudamos os nossos hábitos, mudamos a nossa rotina, mudamos os nossos pensamentos. Muitos ficaram amedrontados com a massificação das informações, que nós vamos chegar agora mesmo para falar sobre o medo e essa paralisação claustrofóbica que nós estamos vivendo. Então, nós estamos mudando sim, e nós mudamos compulsivamente. Não foi uma mudança voluntária, foi uma mudança imposta. Então, as nossas vidas tiveram que mudar, e isso é muito positivo também, porque nós conseguimos transformar as nossas vidas involuntariamente. Então, foi ruim? Sim, muito. Mas também foi muito bom, porque não é pensar só negativamente. O negativo, ele atrasa os nossos projetos. Ah, Alba, mas tá muito difícil essa pandemia, nós não podemos fazer isso. Não tem problema. Nós somos mágicos, nós somos malabaristas e nós somos flexíveis. As nossas mentes, elas têm a capacidade de se movimentar e se adaptar às piores e às melhores situações. Então, nós temos uma mente flexível. As nossas rotinas conseguem ser mudadas. Então, é por isso que muitas pessoas preferem sentar no sofá e se encostar com uma almofada e ficar vendo série, filme e fazendo nada e naquela mesma procrastinação. Essas pessoas vão continuar levando, mas até a vida dessas mudou, tudo mudou, nós não somos as mesmas pessoas. E está na hora de revermos esses conceitos de vida, porque nós precisamos trabalhar com uma nova vida. Por que eu trouxe hoje desejo, crença e poder? Vou mostrar para vocês de novo. Entraram pessoas. Nós estamos falando desse livro, quase nada, nós não vamos conseguir terminar o que eu tinha me proposto a falar. Mas a decisão de viver a vida de uma forma diferente é agora. Então, viver é um ato e uma decisão. Você que está me ouvindo hoje, o que você quer para a sua vida? O que você quer construir para a sua vida a partir de agora? Tudo mudou, nós não sabemos o que é o futuro, mas a gente sente o que nós podemos fazer das nossas vidas. A gente sente, nós temos essa capacidade interna, esse milagre interno, dessa sabedoria interior, que a gente prefere passar para o santo do que acreditar em nós mesmos. A gente precisa entender isso agora. Não é ficar na situação de coitado de mim, o que eu vou fazer? As ideias vêm, eu vejo um filme, eu tenho uma ideia, eu converso com um amigo, eu vejo uma rede social, eu entro no meu Instagram, eu leio uma matéria e falo, poxa, isso é gostoso, isso é diferente. Eu estava viajando, eu fui a Maceió e uma conhecida me deu um livro de culinária. Um
pensei, interessante, eu gosto de culinária, eu tenho criatividade. Como eu trabalho com a culinária ayurvédica há muitos anos, então eu tenho essa capacidade de fazer uma alquimia na comida. E é um livro completamente diferente de tudo o que eu já tinha visto na minha vida. Poderia muito bem pegar o livro e falar assim, poxa, diferente esse livro, né? Deixar e guardar. Mas não, é uma oportunidade que eu tenho e que talvez eu possa juntar com o conhecimento adquirido ao longo da vida com o meu Ayurveda, desenvolver alguma habilidade diferente e poder passar esse conhecimento. Vocês estão vendo que viver é um ato e uma decisão? É pegar, muitas vezes a gente escuta isso. Ah, a vida me deu um limão. O que eu fiz dela? Uma limonada, uma caipirinha, coloquei numa salada, entende? Então é a nossa habilidade de fazer a vida ser um milagre cotidiano e não simplesmente ficar esperando como um pedinte na rua que alguém passe e me dê um centavo para eu poder sobreviver. Mas eu usar das habilidades que eu tenho, do conhecimento que eu adquiri, fazer uma coisa diferente na minha vida. E essa pandemia veio para isso, para nos mostrar que nós somos habilidosos e que nós somos capazes de agir mesmo no meio da dificuldade. Com certeza, muitas pessoas não tiveram essa facilidade de enxergar as coisas, porque essas pessoas estão acostumadas a viver no piloto automático. Durante muitos anos eu trabalhei puramente online. Eu tinha enxergado esse modo de trabalhar. E quantas vezes eu desabafando com vocês agora, hoje é uma live de falar da minha vida, mas eu acho que cabe por quê? Porque eu tô falando de uma coisa muito pessoal, um livro que eu escrevi. E durante muitas vezes eu percebi pessoas que me olhavam com desdém, pessoas que me olhavam com descaso e pessoas que me chamavam de à toa, porque eu trabalhava na minha casa e eu atendia algumas pessoas online. Eu tinha o meu consultório, mas eu também atendia online. E eu tinha sacado essa facilidade, por quê? Porque eu comecei a atender pessoas que moravam em outros países. Eu pensava assim, não existe limites para mim. Eu posso trabalhar aonde eu estou, mas em qualquer lugar do mundo. E hoje, essa pandemia veio para quê? Para mostrar que nós podemos trabalhar aonde nós vivemos, mas não existem limitações. Nós somos ilimitados, nós somos capazes de fazer o que nós quisermos com muita honestidade, com muita responsabilidade, oferecendo o melhor trabalho que nós podemos fazer online. Então, essa intuição, essa sacada, esse clique, eu tive há muito tempo atrás, porque eu atendo pessoas de outros países e eu moro em São Paulo. E essa capacidade de viver e de acreditar no nosso poder pessoal, acreditar na força que tem em mim e falar eu posso, eu desejo isso, eu acredito que eu posso e eu realizo. Sermos agentes transformadores das nossas próprias vidas. E é isso que o livro mostra o tempo inteiro, que nós somos capazes de mudar as nossas vidas para muito melhor. Então existem várias falas, várias histórias. E hoje
Falando um pouquinho do equilíbrio do quarto capítulo, do terceiro capítulo, se não me engano, terceiro capítulo, com o nível de cuidado com o nosso equilíbrio. Realmente nós não vamos conseguir chegar no final da minha fala, mas fica para a semana que vem. E esse nível de cuidado espiritual, cuidado com a nossa saúde física e cuidado com a nossa saúde mental. Eu tenho recebido vários clientes em busca de equilíbrio, porque estão passando uma dificuldade muito grande com essa pandemia, pelo contexto de vida que tiveram que ficar em casa, muitos tendo que trabalhar muito mais, tem filhos. Isso tudo faz com que a pessoa se desequilibre, porque ela muda uma rotina de uma hora para outra e ela tem que bater metas, ela tem que continuar no trabalho. E, além disso, o convívio de família, o convívio entre as pessoas, antes não era tão intenso como nós estamos vivendo agora. Nós vivemos hoje de uma forma, hoje com essa pandemia, de uma forma completamente diferente. Nós temos mais contato com as pessoas da nossa família do que nós tínhamos antes. Muitas pessoas ficaram sozinhos. E isso também é desgastante, porque tem gente que não sabe ficar sozinho, tem medo da solidão, tem medo do encontro consigo. E essa pandemia veio de uma forma muito intensa, muito forte, testando os nossos limites e colocando a nossa saúde mental em prova. Nós tivemos que nos adaptar ao novo de uma forma imediata. E isso, nem todas as pessoas têm essa capacidade, esse equilíbrio de manter uma sanidade física, mental, emocional, espiritual. E eu pergunto, hoje, o que você alimenta diariamente nos seus pensamentos? Hoje nós estamos vivendo uma situação diferente. Então, quais são os seus pensamentos hoje? São limitados? Você acredita no que você pode? Sim, Charla, muitas pessoas muito desequilibradas e outras conseguindo se reequilibrar, diria isso. Isso é muito legal vocês colocarem comentários. Eu espero que tenha pessoas que queiram entrar para conversar. Isso é muito legal. Mas o que vocês estão alimentando no pensamento de vocês diariamente nessa pandemia? Vamos falar da pandemia, porque tudo mudou. Onde você está depositando a sua fé? Você deposita a fé nos outros ou você deposita a fé em si? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? E aí nós entramos na questão do medo. Medo é uma coisa cultivada. Sentir medo. Quem sente medo? E medo do quê? Existem medos específicos, existem medos adquiridos, existem medos alimentados, existem medos que a gente sente como se fosse um bicho. A gente sente o medo de longe. O que vocês acham? Vocês têm medo de quê? Tem medo de pai e mãe? Tem medo de chefes? Tem medo da pobreza? Tem medo da opinião alheia? Tem medo da violência, da rejeição? Medo da solidão? Medo de se expor, medo de não conseguir. O que vocês têm medo? Medo, pavor. E eu vou mais além na minha fala. Esse medo gera um sofrimento muito grande.
Quando eu falei que o medo é uma situação adquirida, vocês já pararam para pensar que a gente é viciado em ter medo? O que vocês acham? Vocês são viciados em medo? Sentir medo? Vocês gostam da adrenalina, da cortisona, que são liberados pelas suprarrenais? Ou será que não seria mais interessante a gente se alimentar de serotonina, ocitocina, que são os hormônios da felicidade? Mas não. O nosso entorno, a nossa sociedade, ela alimenta o nosso medo, porque o medo vende. Um exemplo muito marcante nesses meses de pandemia, as pessoas se fixam a quantidade de mortos, mas as pessoas não se fixam na quantidade de curados, porque os curados não vendem, os mortos vendem, a dor vende, a guerra vende, a fofoca vende, os paparazzi vende, a futilidade vende, mas o conhecimento, ele não tem tanto valor. Porque nós vivemos em uma sociedade que é alimentada, ela é massificada pelo medo. Então, quando eu fiz uma pergunta anteriormente, como andam os seus pensamentos? O que você pensa durante o seu dia? O que você acorda pensando? O que você alimenta a sua mente? Quais são as transformações que você faz nos seus pensamentos? Poxa, eu estou pensando muito nisso, eu vou parar com isso, eu vou começar a alimentar esse tipo de pensamento. Você é capaz de fazer isso com você? Você é capaz de mudar o seu padrão mental? Sim, Eliane, isso é muito sério. Você tem que fazer um esforço extra-humano para não entrar nessa vibração dessas pessoas do seu entorno. Mas existe o quê? Existe a sua capacidade de vedar. Você começar a pensar outras coisas e mudar de assunto. A pessoa está reclamando, você lança uma conversa que não tem nada a ver e corta aquilo. Dá um trabalho gigantesco, é exaustivo, mas você vai mudando a energia do lugar, você vai mudando a energia dessas pessoas e com o tempo você muda o lugar que você está. Isso é fato mesmo. Sim, claro, desgasta excessivamente a pessoa, mas dá certo. E nós falamos que o sofrimento é opcional. E como nós conseguimos isso? Como que a gente se liberta desse tipo de energia? Eu coloquei aqui que nós precisamos estabelecer um tempo de recarregar as nossas energias. Eu não sei se vocês têm o hábito de tirar 5 minutos para vocês, longe de todas as pessoas. Agora, nesse movimento que ainda estamos dentro de casa durante muito tempo, tirar 5 minutos para você, tirar 5 minutos para recarregar suas energias e nesses 5 minutos não ficar remoendo, ruminando os pensamentos negativos, porque ela falou isso, porque ela falou aquilo, porque ela falou aquilo outro. Não, elimina isso, tira, liberta, não dê vazão ao negativismo. Também existe uma coisa de ser super positivo, isso também não é legal. Viver como se fosse um conto de fadas. Não, nós vivemos no mundo, mas nós acreditamos no que nós sentimos, nessa força, nessa energia que habita dentro de nós. E nesse sentido entra o quê? O autoconhecimento. Você se conhecer, você saber dos seus limites, você saber do que você gosta, saber se dar prazer, se permitir sentir prazer, saber o que você gosta. Se você gosta de tomar um café sozinha, vai tomar um café sozinha. Se você gosta de dar uma volta, vá dar uma volta. Vá conversar com as pessoas que você gosta. Eu gosto muito de conversar pelo WhatsApp com uma amiga.
Faça isso, se permita se desligar da negatividade das outras pessoas, porque principalmente neste momento nós estamos sobrecarregados energeticamente e é necessário limparmos o nosso campo vibratório, limpar o nosso estado mental, limpar a nossa mente, a nossa energia. E eu digo aqui, voltando a falar sobre o medo ele é adquirido e o medo também, ele vem muito com o apego da perda, o medo de perder. E isso faz com que a gente sofra muito. Então eu digo aqui que nós somos viciados. Eu falei que o medo é um vício. Então nós somos viciados em ter medo, nós somos viciados em sentirmos culpados, somos viciados em comida, em sexo, em bebida, em amor, em drogas, em compras. Vício. Isso gera vício, compulsão. Isso tudo por quê? Pelo medo, por essa energia que a gente começa a se alimentar dela. E o medo, ele vem sempre junto do quê? De culpa. Se você não tem, se sente culpado, se você não dá atenção para a pessoa que está te cobrando, te sugando energeticamente, e você passa a cuidar de você se sente culpado, essa pessoa te faz sentir culpado. E é todo um exercício de libertação. Não vai ser agora, nessa fala, nessa live, que nós vamos conseguir transformar o mundo. Mas existem pontos que eu estou colocando que com certeza vai ajudar muita gente. E eu queria entrar só mais em um ponto aqui que eu acho muito interessante para nós fechamos essa live com um ponto muito interessante, que é a mentira. Mentir. Quem tem o hábito de mentir para si, vive uma vida mentirosa e começa a inventar histórias para todo o entorno. E essa mentira, um dia nós podemos falar só dela, porque nós vivemos em um mundo mentiroso, um mundo falso, um mundo que às vezes não é o que nós estamos sentindo, mas nós temos que representar. Isso é muito sério, muito, porque isso vem de crenças. Por isso que eu falei, eu vou dar uma pincelada hoje, porque no livro a gente esmiuça a ideia, a gente lança essa mensagem de uma forma mais pontual. Falamos mais sobre isso, explicamos mais sobre esses estados mentirosos, por que nós mentimos principalmente para nós. A mentira maior não é para o outro. Eu sempre brinco e algumas vezes eu sou mal interpretada, mas é um exemplo muito forte. Quando a pessoa trai a outra, ela está traindo, ela não está traindo a outra pessoa, ela está traindo ela mesma. Porque ela está traindo os valores que ela tem, os sentimentos que ela tem, e ela está precisando viver o quê? Uma outra história que ela não tem coragem de finalizar. Esse é o meu ponto de vista. Se você busca, se eu estou entrando em outro campo que é muito complexo, mas eu senti vontade, eu segui o meu feeling, a minha intuição, e me deu vontade, que eu nem tinha escrito isso. Mas eu digo assim, quando você trai alguém, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja na família, seja de amizade, você não é honesto, você não está sendo desonesto com o outro. Também, mas a maior desonestidade é com você mesmo. Você não está sendo leal aqui dentro. E essa traição, ela vai te deixar triste. Porque é uma coisa muito sensível, é um limite. Sim, Bah, realmente, mentir para si é a pior mentira que existe.
E muitas pessoas vivem relacionamentos desastrosos, mas pintando aquele quadro suave de Monet, aquela coisa tranquila. E dentro existe o quê? Existe uma destruição. Então essa mentira, essa auto-violação dos seus sentimentos é muito destrutivo. E eu coloco aqui, nós fazemos o ato de mentir, ou nós temos o hábito de mentir. Então é para pensar, é para refletir, é para sair um dia para fazer uma longa caminhada e pensar sobre isso. Eu tenho o hábito de mentir, ou eu simplesmente às vezes minto. Mas por que isso acontece? Por que eu faço isso? Porque eu tenho a necessidade de fazer isso. Olha, infelizmente, nosso tempo está terminando. Nós estamos a 58 minutos e não vamos conseguir terminar. Eu gostaria muito de semana que vem terminar esse livro, porque tem muita coisa legal por vir. Tem muita informação que eu acredito que possa ajudar muito vocês, passar essa informação para as outras pessoas. Queria muito, quem tiver a possibilidade, compartilhar o vídeo que vai subir para o meu YouTube. Todas as semanas eu tenho esse cuidado de subir o vídeo para o YouTube. Compartilhar, levar essa informação para quem vocês acham que tem uma sintonia com a minha fala. E vamos ajudar o canal do Vô a crescer, levar esse conhecimento para tantas pessoas que precisam de ajuda. Então eu queria muito que vocês deixassem um comentário, se vocês curtiram, se vocês acharam o conteúdo legal. Semana que vem eu vou continuar com o livro, porque eu acho que vale super a pena. É um livro que ajuda muitas pessoas. Eu tenho recebido vários comentários. Esse livro foi publicado em 2016. E desde então eu sempre tenho ouvido críticas positivas sobre o livro. Eu recebi várias pessoas que leram e que gostaram bastante. E eu gostaria que vocês me ajudassem nesse trabalho de divulgação dessa mensagem de crenças positivas, de crenças pessoais, de empoderamento do ser humano, e que nós possamos levar essa mensagem para tantas pessoas quanto necessitam. O meu sincero agradecimento, é sempre um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhar das minhas ideias, dos meus pensamentos. Compartilhem o canal do Vô, entrem no meu site vodesofia.com.br, tem várias coisas legais. Um beijo enorme